E aí, moçada, tudo bem? Bom, trazer uma discussão rápida aqui sobre um tema que não é nenhuma grande novidade para a imensa maioria de nós, né, de vocês, mas é importante porque a abordagem que eu vou dar aqui é uma abordagem que eu sinto muita falta de verificar, né, nas aulas, na abordagem, na forma como os professores abordam esse tema. Eles ensinam o cálculo do ROI e do ROA, mas não mostram a decomposição, né? E é importantíssimo entender, né, os componentes tanto do ROI quanto do ROA e alguns detalhes que eu vou chamar a atenção aqui também, porque no mais das vezes só é ensinado, né, o produto final, a medida, e não se entende a composição dela. E a minha ideia aqui é mostrar justamente a composição dessas duas medidas aqui, tá? Então, eu vou trazer uma abordagem bem simples por meio de um exemplo para facilitar o nosso entendimento e o vídeo também não ficar muito grande. Então, a gente tem lá alguns dados: ativo médio, ativo total médio, PL médio, passivo total médio, lucro operacional, lucro que é o lucro gerado pelos ativos, né, da companhia, o lucro líquido, ambos dois após o imposto de renda, e vendas líquidas, tá? Tudo bem, então como que a gente calcularia o ROI num primeiro momento aqui, tá? Vou colocar em forma de equação para ficar mais bonitinho para nós aqui, né, para não ficar muito bagunçado. Então, como que a gente calcula o ROI? Eu pego o lucro líquido e divido pelo PL médio. Aqui é um ponto importante também, pessoal, porque é o seguinte: normalmente isso aqui é ensinado errado. Quando você vai calcular o ROI, por exemplo, como que se faz? Como que os professores ensinam? Você vai calcular o ROI de 2020, por exemplo. Pega o lucro líquido de 2020, divide pelo quê? Pelo PL do final de 2020. O procedimento está incorreto, tá? Esse teu lucro líquido de 2020 já está incluído nesse patrimônio líquido também do ano de 2020. Então não faz sentido você adotar essa abordagem, tá? Você tem que usar o PL médio, que é o que eu estou usando aqui. Por exemplo, pega o PL de 2020, o de 2019 faz a média, ou usa o PL do ano T-1, tá? Então, o PL, por exemplo, de 2019, tá? PL do começo de 2020, que é o mesmo do final de 2019, tá? Só não pode usar o PL do final do exercício, senão vai estar completamente errado o teu indicador, beleza? Tudo bem, nosso lucro líquido aqui de 59.300, o nosso PL médio no exercício, 320.300. Então, quanto vai dar o nosso ROI aqui? Vejamos, 59.300, 320.300, né? 18,51%, beleza? Então, esse aqui seria o nosso ROI calculado para essa situação hipotética. Simples, nenhuma novidade, todos conhecem esse cálculo de ROI, tá? Então, agora vamos para o ROA. Só lembrando, né, o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou Return on Equity, né, lá da sigla em inglês, né, o ROI, e o ROA é o retorno sobre os ativos, tá? Return on Assets, beleza? Como que a gente calcula o ROA? Aqui é um outro ponto que todo mundo, os professores ensinam errado e muita gente aplica, né, a métrica de maneira errada. Veja, você está calculando o retorno sobre os ativos. Não faz sentido você usar no teu, né, na tua fração ali, no numerador dela, na parte de cima da fração, não faz sentido você usar o lucro líquido. Por quê? Porque você tem que confrontar com os seus ativos, que, né, o valor está ali no denominador da fração, na parte de baixo. Você tem que confrontar com o total do ativo o lucro gerado pelos ativos, tá? Que é o retorno ao lucro operacional. Não faz sentido você usar o lucro líquido porque você está misturando coisas diferentes, tá? Então, você está relacionando medidas diferentes. Então, se você vai calcular o ROA, você calcula o ROA a partir do lucro operacional, certo? Então, lucro operacional dividido pelo ativo médio, beleza? No nosso exemplo aqui, o lucro operacional ele é de, vejamos, 73428. E o nosso ativo médio, mesmo raciocínio do PL, tá? Não faz sentido você calcular o ROA pelo ativo do final do mesmo exercício que você está usando o lucro operacional. Tem que fazer a média ou usar do ano anterior, tá? O nosso ativo total médio, 574.200, beleza? Então, vejamos quanto vai dar isso aqui. 73.428, 574,
200 vezes 100, né? Qual? 12,79, vai arredondando? 12,79%. Muito bem. Então, essas são as duas medidas básicas de rentabilidade que todos conhecem, até que não tem nenhuma novidade, tá? Agora, o que é importante a gente fazer é a decomposição de cada uma delas, tá? Então, decomposição do ROI. Beleza? Muito bem, moçada. Então, vejam. O ROI, ele é uma função da rentabilidade das vendas, tá? Ou seja, a margem líquida da empresa e também do número de vezes que o patrimônio líquido girou, ou seja, do giro do patrimônio líquido, tá? Então, no ROI está implícito, né, na composição dessa medida essas duas outras métricas, tá? Então, a rentabilidade das vendas, a margem líquida e o número de vezes que o patrimônio líquido girou. Tudo bem, então como que a gente calcula a margem líquida, tá? Deixa eu aproveitar aqui e copiar a nossa equação para ficar mais fácil, tá? Então, deixa eu só anotar aqui. ROI é função da margem líquida e do giro do PL, tá? Então, como que a gente calcula a margem líquida? Nenhuma novidade, tá? Todos vocês conhecem. É uma medida bastante simples, bastante empregada na análise gerencial. Então, a gente tem o lucro líquido dividido por vendas líquidas, tá? Nenhuma novidade até aqui. Tudo bem, deixa eu só baixar isso aqui. Não, depois eu ajusto. Muito bem. Então, a margem líquida é calculada dessa forma. No nosso exemplo aqui, o nosso lucro líquido nós já sabemos que ele é de 59.300. E qual foi o valor das nossas vendas líquidas? Está aqui 2.276, a 2.276. Todas essas informações, elas estão lá na demonstração de resultado para a gente, de qualquer empresa, né? Para a gente poder fazer essa análise. Muito bem. Então, quanto dá a nossa margem líquida no nosso exemplo aqui? 59.300, 2.276. A gente tem uma margem líquida de 2,60%, tá? Muito bem. Agora vejam, como que eu calculo o giro do patrimônio líquido, giro do PL? Ele é função das vendas líquidas em relação ao patrimônio líquido. A gente está justamente querendo verificar o número de vezes que o PL girou, tá? Então, o nosso cálculo do giro do patrimônio líquido é função das vendas e também do próprio patrimônio líquido, tá? Então, ou seja, o numerador da nossa fração aqui é as vendas líquidas de 2.276 e o nosso PL líquido, PL médio, melhor dizendo, 320.300. 320.300. Então, quanto vai dar isso daqui? Vejamos, 2.276 dividido por 320.300. Aqui não precisa multiplicar por 100 porque é giro, né? Então, 7,10. No nosso exemplo aqui, o PL girou 7,10 vezes, tá? Muito bem, agora vejamos se o nosso ROI está calculado de maneira adequada. Então, a gente tem 7,10 que multiplica 2,60%. Vejamos quanto vai dar isso aqui. 7,10 vezes 0,0260, 0,1846 vezes 100, né? Então, a gente vai deixar em percentual, dá 18,46, veja, ligeiramente inferior aqui, porque eu não usei todas as casas, tá? Mas se a gente usar todas as casas, vocês verão que vai chegar nos mesmos 18,51%. Vamos fazer a conta certinha? 59.300 dividido por 2.276 dá todo esse numerozão aqui, tá? Eu vou copiar para poder depois utilizar na calculadora. Então, giro do PL 2.276 dividido por 320.300 vezes aquele numerozão enorme que eu copiei, mas não deu certo, 59.300, 2.276. Dividido por 320, 2.276 dividido por 320 vezes nosso valor aqui, vezes 100, 18,51. Veja que o nosso
nosso percentual, nosso ROI, está devidamente composto, tá? Então, essa é a composição do ROI, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa para o ROA agora. Então, vamos fazer a decomposição do ROA agora, tá? Muito bem. O ROA, ele é função da margem operacional e também do giro do ativo, tá? Veja que é muito similar com a ideia do ROI, tá? Muito bem. Então, a gente vai ter lá, como que a gente vai calcular a nossa margem operacional? Deixa eu copiar a equação aqui para facilitar a nossa vida. Então, como que eu calculo a margem operacional? Eu vou calcular pelo lucro operacional dividido pelas vendas líquidas, tá? Então, o nosso lucro operacional aqui, ele foi de 73.428. 73.428, as nossas vendas líquidas não se alteram. 73.428 dividido por 2.276 vezes 100, 3,23 arredondando, 3,23%, tá? O número é bem maior, mas, enfim, só para a gente não deixar tantas casas aqui. Muito bem, e o nosso giro do ativo? O giro do ativo é calculado semelhantemente ao que a gente calculou no caso do giro do PL, tá? Vendas líquidas dividido, no nosso caso aqui, pelo ativo médio. Muito bem, vendas líquidas 2.276 dividido pelo nosso ativo médio, que é de, vejamos, 574.200. Quanto vai dar isso aqui em número de vezes, tá? Não é percentual, 2.276 dividido por 574.200, 3,96. Muito bem, então vejamos se o nosso ROA a gente chega no mesmo valor calculado anteriormente, 3,23. Vamos lá, isso aqui tudo vezes 0,0323. 12,80, 12,79 é justamente por causa do arredondamento, tá? Mas é o mesmo valor, 12,79. Bom, moçada, então vejam, essa é a composição tanto do ROA quanto do ROI, tá? Não basta a gente fazer análise simplista, né, do cálculo da métrica sem entender de onde vem, né, a composição, os valores, né, os componentes de cada medida dessa. Então, né, salientando, o ROI, ele é a função tanto da margem líquida quanto do giro do PL, enquanto que o ROA é função da margem operacional e do giro do ativo, tá? Então, esses são os componentes tanto do ROI quanto do ROA, respectivamente. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro aí, que vocês tenham entendido. Caso fique com alguma dúvida, deixe nos comentários. Peço aí que compartilhem que esse vídeo possa ser útil, se inscrevam no canal, mandem sugestões de temas, enfim. É um tema bastante importante, tanto para quem está estudando, quanto para quem atua no mercado. Então, julgo que pode ser útil aí para alguns de vocês. Beleza? Bom, moçada, então por hoje é isso. A gente se encontra no próximo vídeo e é isso. Até mais. Um abraço.